Olá! Hoje a gente vai fundo em um tecido vivo essencial, o nosso sangue. À primeira vista, é só um líquido vermelho. Mas, na verdade, é bem mais complexo e vital. Pois é, o sangue tem várias funções críticas que nos mantêm vivos e saudáveis. Então, como a gente descobre do que o sangue é feito? Vamos dar uma olhada nisso. Simples, com uma centrífuga. Ela gira o sangue e o separa por densidade em 3 camadas. E o resultado é este aqui. A maior parte é plasma, depois vem os glóbulos vermelhos. Essa camada vermelha no fundo é o hematócrito, corresponde aos 45% do volume. Basicamente, são os glóbulos vermelhos que funcionam como entregadores de oxigênio pelo corpo. E olha que interessante! Cada uma dessas células vive em média uns 120 dias. Subindo, a gente encontra uma camada bem fininha, menos de 1%, mas super poderosa. É a camada leucoplaquetária. Nela ficam as plaquetas e os glóbulos brancos. As plaquetas agem rápido, sabe? Elas formam coágulos para parar o sangramento. Já os glóbulos brancos, ou leucócitos, são a nossa linha de frente da defesa imunológica. O mais legal é que cada tipo de célula dessas tem uma missão de defesa super específica. E, finalmente, lá no topo, a gente tem o maior componente de todos, o plasma. O plasma é tipo a rodovia líquida do corpo. Leva tudo para onde precisa ir. A maior parte é água, claro, mas também tem muitas proteínas, nutrientes e outros solutos. Juntando tudo, o mais incrível é ver como essas partes funcionam em perfeita sincronia. Da entrega de oxigênio até a defesa do corpo, cada pecinha tem um papel fundamental. Entender esse equilíbrio, então, é a chave para entender tanto a saúde quanto a doença. Isso nos deixa com uma pergunta. O que acontece quando esse delicado equilíbrio se rompe? Vamos entender o sistema cardiovascular, a incrível rede de distribuição do nosso corpo. Pensa só, é um sistema que nunca para, garantindo que tudo funcione direitinho lá dentro. Basicamente, ele tem 3 missões: levar o que é bom, tirar o que é ruim e manter o equilíbrio. E no centro de tudo, claro, tá o coração. Ele funciona como uma bomba dupla, bem potente. Funciona assim: um circuito vai para os pulmões buscar oxigênio, o outro leva esse oxigênio para o corpo todo. Pense nas artérias como as saídas de alta pressão. Já as veias são o caminho de volta, com baixa pressão. Mas olha que curioso, no circuito do pulmão, a regra se inverte, é a única exceção. Mesmo em repouso, o coração é uma máquina. Bombeia 5 litros de sangue por minuto. Mas para onde vai todo esse sangue? O corpo não manda para todo lugar igual. É uma distribuição inteligente. Em repouso, os campeões são os rins, músculos e o sistema digestivo. Eles recebem a maior parte. Ok, isso é o fluxo. Mas e o volume? Onde fica guardada a maior parte do sangue? A resposta surpreende. A grande maioria, uns 64%, fica nas veias. Por isso, as veias funcionam como um grande reservatório de sangue para o corpo. Já do lado arterial, a história é outra. É um sistema de alta pressão, feito para vencer a resistência. E quem cria essa resistência? Principalmente as arteríolas, que são vasos bem pequenos. O problema é quando essa pressão fica alta demais o tempo todo. Aí as coisas podem complicar. Essa condição tem nome: hipertensão, ou como todo mundo conhece, a famosa pressão alta. O sinal de alerta geralmente acende a partir de 140/90. E não é só um número não, é um alerta sério para todo o sistema, da bomba aos canos. A hipertensão é um gatilho para problemas bem sérios como aterosclerose, infarto e até falência renal. A questão é, como garantir que esse sistema opere com segurança? Conhecê-lo é o primeiro passo. Bora lá entender onde fica o nosso órgão mais vital, o coração. Pois é, ele não tá solto no peito não, tem um lugarzinho certo, bem protegido. Pensa no tórax como uma casa de 3 quartos. 2 são para os pulmões, e o quarto do meio é o mediastino, a casa do coração e dos grandes vasos. Essa vizinhança é dividida, sabe? Tem uma parte de cima e outra de baixo. A parte de baixo tem 3 zonas. E claro, o coração fica bem no centro de tudo. Mas olha só, ele não fica ali solto, fica dentro de uma bolsa protetora, o pericárdio. É tipo uma bolsa com várias camadas, cada uma com uma função bem específica para proteger. E entre elas tem um líquido que lubrifica tudo. Assim o coração bate sem atrito. Mas, e quando essa proteção toda falha? Aí que o perigo aparece. Os problemas vão de inflamação até o acúmulo de líquido, ou pior, de sangue.
A situação mais crítica é o chamado tamponamento cardíaco. É uma baita emergência. Isso pode acontecer por trauma, um vaso rompido ou até por complicação de um infarto. Basicamente, o coração é esmagado pelo sangue e não consegue mais bombear. É gravíssimo. A única solução é drenar esse líquido na hora. É uma corrida contra o tempo. Como disse o Dr. Santucci, o coração é o protagonista, mas também é muito vulnerável. Por isso, entender essa anatomia é o primeiro passo para a gente saber como proteger nosso órgão vital. Olha, dentro do nosso peito existe uma estrutura incrível, projetada para proteger o nosso órgão mais vital. Mas e se eu dissesse que o próprio guarda-costas do coração pode, de repente, se tornar o seu pior inimigo? É isso mesmo. Vamos mergulhar nessa anatomia oculta que, literalmente, decide entre a vida e a morte. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente aqui é: qual é o guarda-costas pessoal do coração? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é muito mais complexa e, eu diria, elegante do que se imagina. Vamos descobrir juntos? Sabe, quando a gente pensa na cavidade torácica, no peito, é fácil imaginar um grande espaço aberto, tudo meio junto ali. Mas a realidade é bem diferente. Pensa mais como um teatro, super organizado, com compartimentos certinhos para cada ator principal. A divisão básica é a seguinte, olha só. Existem 2 sacos pleurais, um para cada pulmão. E bem ali no meio deles tem uma divisória central, um septo. É exatamente nessa área que a gente vai focar agora. E esse compartimento central tem um nome, mediastino. É bom pensar nele como o centro de comando do tórax, sabe? Não é só um espaço vazio de jeito nenhum. É ali que fica o nosso coração, as grandes autoestradas de sangue que são os grandes vasos, o esôfago, um monte de coisa vital. É o verdadeiro núcleo de tudo. Ok, então já sabemos o que é o mediastino. Que tal a gente explorar essa área como se fôssemos cartógrafos? Para entender a geografia desse lugar, os anatomistas dividiram tudo em regiões bem distintas. Isso é fundamental para localizar qualquer coisa ali dentro com precisão. Aqui, a organização é tudo. Olha só essa divisão. A gente tem a região superior, por onde saem os grandes vasos. Aí, a parte de baixo se divide em 3. Anterior, posterior e, o mais importante para a gente, a região média. E adivinha o que está bem ali no centro do palco? Exato, o coração, perfeitamente posicionado. Beleza, já encontramos o coração ali no mediastino médio. Agora vamos dar um zoom. Vamos olhar bem de perto o sistema de proteção pessoal dele, a sua armadura particular. E aqui está a resposta para a nossa pergunta lá do começo. O guarda-costas do coração é o pericárdio. Pensa num saco, um saco incrivelmente resistente que não só envolve o coração, como também segura a base dos grandes vasos. Ele ancora tudo, mantendo as coisas seguras e no lugar certo. E esse saco protetor não é uma coisa só não, é um sistema com várias camadas. Por fora tem o pericárdio fibroso, que é a parte mais parruda, a mais resistente. E por dentro, a gente encontra 2 membranas mais delicadas, a lâmina parietal, que forra o saco por dentro, e a lâmina visceral, que está ali coladinha na superfície do coração. É uma defesa em camadas, super bem pensada. Agora, o ponto-chave é este aqui. Entre essas 2 camadas de dentro existe um espacinho mínimo, com uma película bem fina de um fluido. E esse fluido, ele é o lubrificante perfeito. É ele que permite que o coração bata, se contraia e relaxe mais de 100 mil vezes por dia, todos os dias, por anos a fio, sem nenhum atrito. É um design de uma genialidade absurda. Um sistema que parece perfeito, não é? Mas e quando esse mecanismo de proteção falha? O que acontece quando o guarda-costas se vira contra quem ele deveria proteger? Bom, existem alguns problemas que podem acontecer com o pericárdio. Pode haver uma pericardite, que é uma inflamação do saco, e isso causa dor. Pode acontecer um derrame, que é quando se acumula líquido demais ali. E o mais perigoso de todos, o hemopericárdio, é quando o saco se enche de sangue, normalmente por causa de algum trauma, alguma lesão. O contraste aqui é brutal. Em uma situação normal, aquele espacinho com o fluido é um aliado, é o que permite o coração funcionar. Mas quando algo dá errado, esse mesmo espaço vira uma armadilha mortal. Porque o saco fibroso, o de fora, ele não estica. Então qualquer excesso de líquido lá dentro começa literalmente a esmagar o coração que deveria estar sendo protegido.
E essa situação toda nos leva a uma das maiores emergências da medicina. Um cenário em que o saco protetor do coração se transforma numa verdadeira panela de pressão, com consequências que podem ser fatais. O nome dessa condição é tamponamento cardíaco, e é exatamente aqui que todo aquele conhecimento de anatomia que a gente viu se torna uma questão de vida ou morte. A pressão dentro do saco do pericárdio sobe tanto, mas tanto, que o coração é esmagado fisicamente. Ele simplesmente não consegue mais bater direito. A progressão disso é assustadoramente rápida. E não para. Primeiro, o sangue começa a encher o saco. Segundo, como o saco não estica, a pressão lá dentro dispara. Terceiro, o coração fica tão apertado, tão comprimido, que ele não consegue mais se encher de sangue para bombear. O sistema circulatório entra em colapso. E a solução para isso é tão dramática quanto o problema. A única maneira de salvar uma vida numa situação dessas é drenar aquele sangue do saco pericárdico, imediatamente, para aliviar a pressão. É por isso que saber exatamente onde fica essa estrutura, como ela funciona, é um conhecimento que salva vidas. Ponto final. E para fechar, tem essa citação do José de Letamendi de Manjares que diz: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E isso resume perfeitamente o que a gente viu aqui. Anatomia não é só decorar nomes, é a base de tudo para entender a saúde e a doença. O mesmo saco que protege o coração, o seu guarda-costas, pode em um piscar de olhos se tornar a sua maior ameaça. Um paradoxo incrível bem no centro do nosso peito. Hoje, a gente vai dar uma olhada no motor que move a vida, o coração. Então, como é que essa bomba de 4 câmaras abastece o corpo todo? Vamos entender isso? Pense no coração como se ele tivesse 4 salas, as câmeras, trabalhando em perfeita harmonia. Temos 2 átrios para receber o sangue e 2 ventrículos bem fortes para bombear. Beleza, vamos começar pelo lado direito e seguir a primeira parte da viagem do sangue. Essa é a circulação pulmonar. A missão aqui é uma só: pegar oxigênio. Ok, agora com sangue oxigenado, começa a segunda parte do percurso. É a vez da circulação sistêmica que leva oxigênio e nutrientes para todo canto. Mas, peraí, o que impede o sangue de voltar? A resposta são umas portas inteligentíssimas. São as válvulas. Elas garantem que o fluxo seja de mão única, sem retorno. Essas separam os átrios dos ventrículos. Cada uma no seu devido lugar, claro. E ainda temos mais 2 válvulas, que funcionam como as portas de saída do coração. Elas têm um formato de meia-lua, sabe? Por isso o nome semilunares. E quando a gente acha que já entendeu tudo sobre o coração, vem uma reviravolta. Pois é, o trabalho de Torrent-Guasp simplesmente virou do avesso o que se sabia. Ele mostrou que os ventrículos são, na verdade, uma única faixa de músculo torcida. Isso mudou tudo, da anatomia à cirurgia, uma prova de que sempre há mais a descobrir. Fica a lição, né? Para entender uma parte, é preciso enxergar o todo interligado. Como o coração sabe a hora certa de bater? Hoje a gente vai desvendar essa engenharia incrível. Pensa só, e se cada célula do coração resolvesse bater por conta própria? Seria um caos total. Sem essa coordenação perfeita, o sangue simplesmente não seria bombeado. A vida não seria possível. O coração é único, sabe? Ele mesmo cria seu próprio pulso elétrico, sem esperar ordens de fora. As células dele são todas conectadas, agindo como se fosse uma só, um verdadeiro trabalho em equipe. Agora vamos seguir o caminho de um impulso elétrico desde o comecinho até o fim. A jornada começa no marcapasso natural e segue uma rota precisa, tudo para a contração ser perfeita. Ok, mas como essa faísca elétrica vira uma contração de verdade? A resposta está na própria célula. Esse é o cardiomiócito. É a usina de força do coração, onde tudo acontece de verdade. O sinal elétrico libera cálcio, que por sua vez libera mais cálcio ainda. É essa reação que faz o músculo contrair. Mesmo com ritmo próprio, o corpo pode sim dar uns toques, acelerando ou acalmando o coração. É como se tivesse um acelerador e um freio, sabe? Um para agitar e outro para acalmar. Esse ajuste fino é fundamental. Mas e quando esse sistema tão delicado sai do compasso? Aí surge uma arritmia. É quando a sequência elétrica do coração fica, bem, desregulada. E de longe, a mais comum de todas é a fibrilação atrial. Um nome bem conhecido. Ela afeta cerca de 4% das pessoas com mais de 60 anos. É bastante gente. No fim, essa dança entre eletricidade e química é o que nos mantém vivos, batida por batida.
Isso lembra a gente que o verdadeiro conhecimento está em apreciar essa incrível engenharia do corpo. Olá! Hoje vamos explorar o sistema circulatório vital que alimenta o próprio coração. Parece um paradoxo, né? A resposta está na incrível demanda de energia do coração. Para dar conta de tanto trabalho, o coração precisa de uma rede de vasos só para ele. E a solução para isso é um sistema engenhoso, a circulação coronária. O nome não é à toa. Coronária vem de coroa, porque as artérias literalmente coroam o coração. Basicamente, são 2 artérias e 3 veias principais que fazem todo o serviço. Aqui estão os jogadores principais. As artérias se ramificam para cobrir todo o músculo cardíaco. E as veias, elas coletam o sangue já utilizado e devolvem para o coração, completando o ciclo. Certo, mas e quando o coração acelera? Como o sistema se ajusta a essa demanda? O próprio músculo cardíaco pede mais sangue quando precisa, através de sinais químicos. Existem vários desses sinalizadores, mas um deles é, de longe, o mais importante de todos. Estamos falando da adenosina. É ela que funciona como principal mensageiro, pedindo mais oxigênio. É um ciclo de feedback perfeito. Mais esforço, mais adenosina, mais sangue. Simples assim. Ok, mas e quando esse sistema tão preciso falha? Aí a coisa fica séria. O nome do problema é isquemia miocárdica. É quando o fluxo de sangue para o coração é restringido. A isquemia pode gerar um sinal de alerta, a angina, ou o evento crítico, o infarto. Essa dor que irradia, sabe? É um fenômeno curioso, conhecido como dor referida. Basicamente, o cérebro se confunde e interpreta a dor do coração como se viesse de outro lugar. E as principais causas? Bloqueios por aterosclerose e trombose, que estreitam as artérias. A escala do problema é gigantesca. O sistema é muito vulnerável, afetando milhões de pessoas. Numa isquemia grave, a morte do tecido começa de dentro para fora, na área mais vulnerável. É um sistema vital, mas muito frágil. Fica a pergunta: qual é o maior risco para sua circulação? Vamos mergulhar no nosso incrível sistema circulatório e entender uma ameaça silenciosa que o afeta. Dentro do corpo, existem 80.500 quilômetros de vasos. Daria para dar 2 voltas na Terra. Essa rede é um trio: artérias, capilares e veias, trabalhando juntos para levar sangue e nutrientes. Cada tipo de vaso é super especializado para sua função. É um sistema muito bem projetado. E a estrutura deles é fundamental. A maioria compartilha essa mesma base com 3 camadas essenciais. Quando está tudo saudável, o fluxo é perfeito. Mas e se essas vias começam a entupir? O nome disso é aterosclerose. É quando as artérias endurecem com o acúmulo de placas de gordura. Para entender melhor, tem uma analogia ótima. Vamos pensar na parede da artéria como uma calçada. Começa com um dano na calçada. O colesterol ruim se infiltra e a inflamação cria a placa. Só que esse inimigo silencioso não costuma agir sozinho. Ele tem cúmplices. Esses fatores de risco são os cúmplices que abrem as portas para a aterosclerose se instalar. Mas o verdadeiro perigo não é só o entupimento. O risco de verdade é a placa se romper. Uma placa vulnerável é basicamente uma bomba relógio pronta para explodir dentro da artéria. Quando essa bomba explode, um coágulo bloqueia tudo de vez. É um infarto ou o AVC. E é justamente esse processo que está por trás da principal causa de morte no mundo todo. Então, a grande questão é: sabendo de tudo isso, como proteger as estradas vitais do corpo? O que exatamente acontece em cada batida do coração? É o que vamos desvendar agora. Em repouso, o coração bombeia cerca de 5 litros de sangue. Isso a cada minuto. A grande questão é: como esse músculo consegue trabalhar sem parar? Vamos entender. Bem, tudo começa com uma pequena faísca elétrica gerada no próprio coração. Esse é o marca-passo natural. É ele quem dita o ritmo de todas as batidas. Essa onda, o potencial de ação, viaja por todas as células do músculo cardíaco. E a faísca tem um objetivo claro: liberar um mensageiro químico crucial, o cálcio. A onda abre portões na célula e uma pequena quantidade de cálcio entra. Mas isso é só o começo. Essa primeira entrada dispara a liberação de um estoque gigante de cálcio guardado na célula. Certo, agora vamos dar um zoom. Como funciona esse motor a nível molecular? A miosina é a nossa proteína motor. Ela tem uma espécie de cabeça que agarra e puxa. E a actina é o trilho.
A miosina puxa a actina, fazendo a fibra muscular encurtar. Só que, normalmente, algo impede essa conexão. E é aí que o cálcio reaparece. A troponina funciona como uma fechadura. E, adivinha, o cálcio é a chave que abre. Com a fechadura aberta pela chave de cálcio, o caminho fica finalmente livre. Então é isso. Sinal, cálcio, desbloqueio, ligação e contração. Bilhões de vezes. Mas o coração não é um relógio. Ele se ajusta mudando força e frequência. Existem ajustes internos do próprio coração e externos, vindos de hormônios do corpo. A adrenalina, por exemplo, aumenta o cálcio na célula. Resultado, mais força e mais velocidade. E aí está, da faísca elétrica, passando pela chave de cálcio, até o motor molecular. Olhando a tabela, fica claro como cada peça dessa máquina biológica é fundamental. É uma dança incrível, eletricidade, química e física acontecendo agora mesmo, a todo momento. No fim, é isso. Uma verdadeira sinfonia celular que, simplesmente, nos mantém vivos.